Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um semestre de estudos, né? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam preparados, estejam com bastante força de vontade de terminar esse semestre, tá? A situação não é das melhores, né, gente? Porque estudar dessa forma não é tão interessante, não é motivante, mas nós temos de enfrentar a realidade, é isso que Deus proporcionou a nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós é que às vezes não sabemos, somos ingratos e não entendemos o trabalhar dele na nossa vida, mas nós temos de aceitar, tá certo? Vamos enfrentar essa realidade e juntos nós vamos vencer mais essa batalha. Então, eu espero que esse bimestre, esse terceiro bimestre e o quarto, estes dois bimestres, né, finais aí, sejam abençoados e que vocês busquem aí determinação, força para vocês concluírem os estudos de vocês, né, gente? O terceiro ano aí precisa buscar mesmo conhecimento para encher aquela mochilinha invisível. Lembra da mochilinha que eu falava para vocês? Que todos os dias vocês colocavam aí uma mochila invisível nas costas e que todos os dias vocês precisavam adquirir conhecimento, que uma palavra nova que vocês adquirissem já era algo importante, um assunto novo já era algo importante para vocês enriquecerem a base de vocês, para vocês enfrentarem o mercado de trabalho, para vocês enfrentarem a sociedade e as exigências, né, lá fora, ok? Então nós estamos juntos nessa batalha, né? E vamos buscar muita força de Deus, porque não está fácil para ninguém, né? Seria bom se estivéssemos todos juntinhos, mas é isso que Deus proporcionou a todos nós e nós vamos aceitar o querer dele. Bom, gente? Então vamos lá. A primeira semana aí nós temos compreensão e produção de texto como eixo temático. Nós vamos trabalhar a estrutura da redação do Enem, gente. Mais uma vez, tá bom? Então vocês sabem que o Exame Nacional do Ensino Médio exige a redação e nós precisamos estruturar. Vocês precisam saber ou rever, né? Reconhecer e analisar essas estruturas. Dentro da sala de aula eu coloco que são quatro partes. A estrutura da redação tem 4 partes: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que para a redação do Enem, como não é exigido o título, a colocação do título, então somente são 3 partes, né? É facultativa a colocação do título na redação do Enem. Então é trabalhado só introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte que apresenta o assunto, gente, a tese. Vocês vão iniciar o primeiro parágrafo com 3 ou 4 linhas ou até mais linhas, né? Quanto mais a introdução for menor, melhor. Né? Fica mais sucinto, mais enxuto. Então vocês colocam aí o assunto logo no início, no primeiro período aí, na primeira linha, a gente fala período que vai de um ponto ao outro, tá? Vocês podem colocar aí no primeiro período a tese, que é o assunto do tema, o assunto principal. Se a introdução não aparecer com a tese do texto, que é o assunto do tema, gente, não é introdução, tá? Então, é essencial que se coloque. Vocês podem iniciar a introdução fazendo alusão histórica. O que é isso, gente? Alusão histórica? É voltar na história, na Idade Média, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra. Vocês podem voltar a um assunto, é claro, fazendo uma citação, né? Vocês podem voltar ao início do século XX. Vocês podem fazer uma alusão em relação à guerra da vacina, né? E assim por diante. Vocês podem começar da forma que vocês quiserem. Uma série, gente, de filme, né? Tem visto aí várias redações iniciando, fazendo uma citação com um filme que retrata a pandemia que nós estamos passando, né? Que retrata a questão do Holocausto na Alemanha, a questão da ditadura militar e assim por diante, tá? Lembrando que todos os assuntos para a redação do Enem são assuntos focados, acontecidos no Brasil. Nunca você vai fazer uma redação de Enem com assunto que trata-se de assuntos de outros países. Nunca. Vai ser sempre assunto nacional. Assuntos que acontecem aqui dentro do nosso país, do Brasil, tá? Então, aí vocês têm um exemplo, nós temos um exemplo aqui de uma redação nota 1000, gente, olha que interessante. Essa redação teve nota 1000 e o tema dela
foi Os Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aí, o que o autor fez? Como é que o autor criou sua introdução? Né? É claro, precisa ter um conhecimento de mundo, é preciso... Por isso, gente, a leitura é essencial. Precisa ler, precisa se informar. Para fazer redação, precisa estar aí dentro das notícias, das informações, dos textos informativos. Não se faz redação de Enem sem saber de notícias, sem ler textos noticiários. Então, ou sem assistir, né? Nós temos uma opção muito televisiva hoje, ou através de rádio também, mas é mais televisiva. Então, vocês precisam de conhecimentos antecipados sobre essas notícias, né? Noticiários. Então, o autor aí introduziu o seu texto falando sobre, é claro, os desafios para a formação educacional. Ele começou aqui, ó, é claro, como fala, esses colchetes aqui, com essa reticência, indica que havia algo mais dito antes, né? Só que o essencial foi colocado aqui. Então, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no campo, no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, gente, vocês viram aí, né, a introdução de uma redação que foi muito bem avaliada, né, muito bem introduzida, e vocês viram que essa parte em negrito aí é a tese, tá bom, gente? Como eu disse para vocês, na introdução precisa colocar a tese. Olha só, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil é o tema. Ó, no Brasil, os deficientes auditivos foi citado, tá vendo? A formação educacional, os desafios. Então, de uma forma elaborada, vocês precisam citar essa tese aí na introdução. O desenvolvimento é a segunda parte, né, da redação, onde vocês têm liberdade de colocar exemplos, de colocar dados estatísticos, de alusões históricas, como eu disse, né? Quem tem dificuldade de colocar alusão histórica na introdução, no desenvolvimento vai ter mais liberdade, até porque vocês podem fazer em 2 parágrafos, e aí vocês podem fazer uma comparação, vocês podem citar uma série, um filme que retrata o assunto ou que retratou o assunto, né? Fazer uma comparação do que o filme retratou com a situação que está sendo colocada, tá certo? Não pode faltar, gente, no desenvolvimento o quê? O ponto de vista. Tá? Um dos pontos essenciais são o ponto de vista, não deve faltar no desenvolvimento, tá? Esse ponto de vista deve ser colocado de forma bem coerente, de forma coesa, né? Com argumentos consistentes, deve convencer o leitor de que suas ideias são corretas, de que são seguras. Você tem que ter a ideia de persuadir o leitor, de convencimento, tá bom? Então, fazendo isso, você está dentro das regrinhas aí, tá certo? Lembrar que sempre fundamentando, sempre dando base aos seus argumentos. Nada de jogar palavras fragmentadas, frases prontas, tá? E nunca colocar o achismo, o eu acho, eu penso, tá? Então, sempre usando aqueles verbos lá de forma impessoal ou na terceira pessoa. A conclusão é a reafirmação do que você disse na introdução e no desenvolvimento, fazendo uma retomada aí do que você disse, né? E não pode faltar o que na conclusão? A proposta de intervenção social. O que é isso, gente? Proposta de intervenção. O que é intervir? É você trazer algo para sanar aquela situação, para melhorar ou para banir aquela situação, para acabar com aquilo, né? A questão da discriminação racial. Precisamos criar meios de fortalecimento, de conscientização à população para acabarmos com essa questão de preconceito, de racismo, né? Então, é preciso banir. É preciso dar a ideia para o governo federal, dar a ideia para o governo estadual em relação à criação de novas propostas para instituições escolares. Então, isso pode ser uma ideia.
Lembrando que toda vez que vocês criarem a proposta, que vocês fizerem essa conclusão, não pode abrir xingamentos ao governo ou ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, aos professores, né, a questão toda. Às vezes as pessoas querem falar sobre educação e aí começa a fazer xingamentos aos professores, e aí vocês estão denegrindo a imagem das pessoas. Então, tem de respeitar os direitos humanos, isso aí é respeitar. Vocês vão ver aqui, ó, um trechozinho de uma conclusão em que traz uma proposta muito interessante. Logo, conectivo. Falei para vocês, estudem os conectivos. Eu tenho aqui uma lista de conectivos, vou passar para vocês na sexta-feira, tá? Uma lista de conectivos com ideia de proporção, com ideia de conclusão, com ideia de contraste, quando você disse algo, quer se contradizer ao que você disse, né? Então, com ideias de resumo e assim por diante. Então, esses conectivos são essenciais, mas desde que eles sejam colocados de forma coerente e pertinente. Então, logo, a mesma ideia lá dos desafios, tá? De formação educacional para os surdos. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, olhe a ideia para o Ministério, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Tá vendo, gente? Olha, trouxe uma ideia para quem? Para o Ministério da Educação. Uma solução. Ó, Ministério, cria aí uma parceria com instituições de apoio ao surdo que possa proporcionar maior oportunidade de inserir esses surdos no mercado de trabalho, essas pessoas, né? Implementando o quê? Uma formação adequada dessas pessoas. Com quem? Com profissionais especializados para atender, né? E dessa forma, aí ainda coloca aí um ponto de vista, dessa forma é capaz de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, isso é a proposta de intervenção que é colocada aí, tá? Por esse aluno, tá certo? Então, vocês têm agora as atividades, texto 1 e texto 2, tá? E o que vocês vão fazer como atividade? Uma redação, é isso mesmo. Ai, que chato. Pode até ser chato, né, gente? Mas é preciso. Tem muita coisa chata que é necessário, né? Tem muita coisa chato que é necessária. As coisas chatas são necessárias às vezes. E eu gosto muito. Eu particularmente gosto muito. E a gente precisa aprender a gostar, né? Então, o tema aí traz aí o tema os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, vocês vão pesquisar, vocês vão buscar no Google, coloque lá os desafios da mobilidade urbana, quais são os desafios enfrentados no Brasil, o que é mobilidade urbana, né? Você já assistiu algum filme, você já viu alguma série, há algum assunto na história do Brasil que fale sobre mobilidade urbana, que houve mobilidade? É claro, na Idade Média talvez, né, vocês não tenham, porque não tinham esse excesso, né? Mas aí, né, há o que se buscar aí no início do século, né, em relação à mobilidade urbana, principalmente em relação ao êxodo rural, né, que é a questão do pessoal do Nordeste, do pessoal do Nordeste ir para as grandes cidades, né, em busca de melhores condições de vida, qualidade de vida, as pessoas do campo saindo do campo para a cidade, então vocês têm aí, tá? Então, gente, nós temos 2 textos. Ó, o texto 1 traz uma linguagem verbal, só verbal. Mobilidade urbana pode ser entendida como a maioria das pessoas transitarem nos espaços urbanos, seja de maneira individual, a pé, bicicletas, motocicletas ou de carros, ou seja de maneira coletiva, através de metrô, trem, ônibus. Esse conceito é essencial no planejamento urbano, pois influencia de maneira decisiva na qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. Por se tratar do direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao processo de urbanização das cidades, tá vendo? Está muito relacionada à história. A industrialização também, né? Lembram disso, gente? Lá em história, industrialização. Esse processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil, em meados da década de 1930. Tais indústrias se concentraram em poucas áreas, principalmente no Brasil.
principalmente na região sudeste. A industrialização acelerou a migração campo-cidade, conhecida como êxodo rural, em que as pessoas partiam das áreas rurais em busca de empregos e possíveis melhorias de vida. Essa migração acelerada, entretanto, não acompanhou a geração de empregos, o que trouxe grande competitividade em várias áreas. Quais são essas áreas? Moradia, trabalho, alimentação, lazer e principalmente o uso dos espaços públicos. Com isso, a mobilidade urbana ao longo dos anos ganhou evidência, gerando graves problemas urbanos. Então, esses graves problemas urbanos, né, foram gerados através dessa mobilidade urbana, contingência, excesso de carros, de pessoas nas ruas, né? As pessoas não conseguem chegar aos empregos no horário correto por causa do trânsito parado, né, gente? Então, o governo até já criou em várias cidades. Quando eu morava em São Paulo, eu lembro da criação do projeto de placas de carro, né? Onde na segunda-feira só sairia o carro com a final de placa 1. Na terça-feira, o carro que tivesse o final 2, o número final 2. Para que isso? Para evitar que todos os carros saiam na segunda-feira. Para evitar que haja um tráfego intenso ou um trânsito parado, né? E aí causa o quê? Estresse nas pessoas, as pessoas não conseguem chegar aos empregos. Então, é uma organização aí, isso é muito bom. O governo tem criado aí nas grandes cidades. O texto 2 é um texto com linguagem verbal, que traz escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. É uma tirinha que nós temos aí, um gênero textual. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e vem almoçar. Qual é o problema aí? Aí o menino responde, mobilidade urbana, mãe. Tudo tá engarrafado aqui. Então, olha o trânsito aí, né? Onde ele traz os brinquedos dele com o coleguinha. Ele faz aí um engarrafamento aí de carros, né? O trânsito parado. E aí, é isso que causa a mobilidade urbana. Então, os desafios que o Brasil encontra aí no dia a dia, certo? Então, vocês vão aí organizar a redação de vocês. Coloquem aí no caderno de vocês. Quem ainda não recebeu a apostila impressa e vai receber, vai colocar, pode fazer diretamente na apostila ou né, a liberdade de você ter liberdade aí de ir e vir, é claro, e de se expressar, né? E aí vocês podem colocar no caderno de redação também, já colocar como primeira redação, tá bom? Do segundo semestre, tá ok, gente? Então fiquem à vontade, faça aí as pesquisas de vocês em relação ao tema, tá bom? E os conectivos eu vou colocar para vocês também, tá bom? Se eu conseguir organizar aqui direitinho, igual eu estou organizando, eu já coloco para vocês aí amanhã, aí à tarde, eu coloco para à tarde, ou de manhã, ou seja, assim, quando acabar o período de aulas, para eu não intrometer nas aulas dos colegas, meus colegas, professores, eu posso colocar aí os conectivos, caso vocês queiram, tá bom? Então, fiquem à vontade, ou mandar no privado. Tchau, fique com Deus.